Como descrever? Como explicar um amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar? Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti. Tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor. É de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse grande amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade. Te dou a minha gratidão. De coração, tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, assim, Senhor, recebe o meu louvor. É de coração. É de coração, tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor. É de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor. É de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor. É de coração. Queridos irmãos, saúde e paz. Se Deus permitiu, hoje é domingo, primeiro domingo de agosto. E espero que você, ao me ver agora nesse vídeo, participar deste culto, você esteja bem
e caminhando com fé, com esperança e com coragem. Estamos no 8º mês de 2020. Não sei se passou rápido ou se passou de forma lenta. Eu só sei que está sendo um ano diferente para todos nós. No início dele, fizemos planejamentos, rotas, roteiros e nas nossas agendas várias coisas nós gostaríamos de ter feito. A pandemia, então, ela vem de uma forma abrupta e muda tudo isso. Muda a nossa história acadêmica, profissional, familiar, também religiosa, mas não mudou a nossa esperança e não pode mudar, em hipótese alguma, porque o nosso Deus, ele é soberano. Tudo pertence ao Senhor. Estamos, em princípio, no culto da manhã, mas vocês estão vendo aqui atrás de mim que é noite. Estou gravando isso, hoje é sexta-feira à noite, para que possamos ter tempo de editar e você possa receber esse material didático para você adorar na sua casa em espírito e em verdade. Graças a Deus eu tenho uma boa equipe que trabalha comigo e juntos como equipe ministerial a gente tem conseguido vencer essas limitações e conseguido fazer com que a nossa igreja esteja em comunhão da melhor forma possível. Convido você então a estar com alegria no seu coração, celebrando a sua fé. Sabemos que estamos num período do nosso país difícil, do mundo todo, e temos acompanhado. Estamos chegando a quase 100 mil pessoas mortas. Sabemos que são 100 mil famílias enlutadas. Já chegamos a quase 2 milhões e 700 mil pessoas infectadas, mas tem também outras centenas de milhares que estão sendo curadas. Então, queridos, é um processo, é um protocolo de Deus que eu e você vamos nos submetendo pela fé, com coragem e com alegria. Se você estiver sozinho, se você estiver com alguém na sua casa, aproveite esse tempo de celebrar a sua fé. Iniciamos o culto desse dia com o pastor Gerson Borges, cantando É de Coração, um cântico muito gostoso que alegra o nosso coração e nos dá esperança em todo o tempo, ok? E agora convido você a adorar. Tem um louvor que nós cantamos muito em nossa igreja, Vim para adorar-te. Como a gente não está indo à casa do Senhor, não estamos nos reunindo lá no cantinho gostoso de Cascadura, você na sua casa, junto com a sua família, vai poder adorar junto com a nossa equipe de louvor, que no mosaico muito festivo e alegre vai adorar aquele que é dono de todas as coisas na face do universo. Adore o Senhor e daqui a pouquinho eu volto, ok? Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra
Irmãos, a palavra de Deus sempre nos ensina e nos mostra caminhos importantes para que eu e você sigamos firmes nos propósitos de Deus. Agora nós vamos ler Colossenses, Hebreus e Apocalipse. Textos que forjam a cada dia o nosso caráter. Textos que a cada dia revelam quem é Deus, quem é Cristo, quem é a igreja, a nossa missão e todos esses temas que estão sempre juntos, conectados diante daquilo que nós precisamos fazer. Então, você vai ouvir e vai ler também na tela da sua televisão, do seu computador, mas essa leitura será feita pela irmã Rose, nossa ministra de música. Ok? O Filho amado é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. Também ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque aprouve a Deus que nele habitasse toda a plenitude, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Colossenses 1, 15 a 20, Apocalipse 5, 12 e Hebreus 13, 15. Meditou um pouquinho já nessa palavra? Obrigado, Rose, pela sua participação aqui conosco nesse dia. E em adoração e louvor, convido você a cantar um cântico também de Asaf Borba, que é um dos grandes ícones da música cristã brasileira, que é O Meu Louvor. Louve ao Senhor e retorno daqui a pouco com a mensagem deste culto, deste dia. Amém? Lábios que confessam o teu nome, é fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Lábios que confessam o teu nome, é fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes pesarem sobre mim, meus lábios não se fecharão, pra sempre
da paz que encontro em ti e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que cadeias venham me prender, ainda que os homens se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão. Pra sempre hei de te louvar, te louvar, te louvar. Bem, meus irmãos, no dia de hoje, quem vai nos ajudar a refletir um pouco sobre a nossa vida, sobre os acontecimentos no mundo, sobre revelação de Deus, sobre soberania de Deus, é um profeta que eu e você conhecemos muito bem. Se você é um assíduo leitor da palavra do Senhor, se você já caminha com Jesus há muito tempo, você vai saber que Abacuque, no seu pequeno livro de 3 capítulos apenas, ele vai nos ajudar a entender alguns desdobramentos da revelação de Deus. Nós temos ali 2 queixas de Abacuque, nós temos 2 respostas de Deus e nós temos uma oração, que é a famosa oração de Abacuque. Quando nós olhamos para a história de Abacuque e sabemos muito pouco sobre a vida dele, mas sabemos que ele viveu ali no ano 600 antes de Cristo, quando o povo de Israel, está sendo levado para o exílio pelo povo babilônico, ou babilônio, que era a potência daquela época e tinha o domínio no mundo daquela época. O nome de Abacuque significa abraço. É interessante que nos dias de hoje, quando nós não podemos abraçar as pessoas por causa da pandemia, nós sentimos o abraço das pessoas de uma outra forma e nós sempre sentimos o abraço de Deus. Então a ideia que a gente tem aqui do significado do nome dele é que através do profeta Deus abraça o seu povo, Deus cuida do seu povo. Nem sempre as pessoas entendem o que o profeta fala, nem sempre concordam, aceitam ou obedecem. Mas quando é palavra de Deus, é importante ouvi-lo e colocar em prática aquilo que ele nos ensina. Nós sabemos, irmãos, que na história do povo de Israel, o exílio sempre foi uma forma de Deus educar o seu povo para que ele entendesse quem era Deus e a bênção que estava com Deus. Vale ressaltar que o mundo jaz no maligno, que a corrupção existe, que o mundo vive em trevas, e esse protocolo de desobediência desde Adão, ele tem vários desdobramentos. Deus intervém em muitas dessas histórias para que o mal seja minimizado. Quantas vezes Deus nos livrou de tantos males por causa da obediência, por causa da salvação de Cristo em nossas vidas, por causa de uma vida de santidade. Quantas vezes nós sofremos consequências da desobediência quando deixamos de cumprir os protocolos da ética de Cristo, não como um conjunto de regras frias que venha nos fazer soberbos de forma nenhuma, mas são princípios e valores que nunca mudam e trazem segurança para nós. Quando nós pensamos em Abacuque, nós pensamos que nada mudou desde a época de Abacuque até hoje. São 2.600 anos em que nós vemos as mesmas coisas e a gente continua crendo no Senhor, a gente continua orando a Deus e a gente continua seguindo pela fé. Então nós vamos aprender no dia de hoje, vamos relembrar aqui algumas coisas importantes. A gente vai fazer uma leitura bíblica
que eu dividi aqui, que será a primeira queixa de Abacuque e a primeira resposta de Deus. Vamos ler o texto bíblico? Vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Abacuque, capítulo 1, de 1 até o versículo 11, onde nós encontramos a primeira queixa de Abacuque e a resposta do Senhor. Diz assim: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade, a destruição e a violência estão diante de mim, há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Então o Senhor responde: olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como a ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam como o vento do deserto e fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes. Riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Depois passam como o vento que prosseguem, homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Amém? Encontramos então, irmãos, a queixa e a reclamação de Abacuque. Até quando? É a famosa expressão que nós encontramos no primeiro capítulo. Sempre digo, algum problema nós questionarmos Deus ou fazermos queixas para o Senhor, em hipótese nenhuma. A gente só tem que saber como é que faz. Lembrando que Deus também responde. Quando nós olhamos para o texto que nós lemos agora, nós vamos perceber que ele era como contemporâneo do seu povo, observando o caminhar de Judá, havia a corrupção e a desobediência no meio do povo de Israel. Então, quando ele está falando aqui, até quando, Senhor, eu grito violência e tu não fazes nada, ele não está falando do ímpio, ele não está falando de povos estrangeiros, ele está falando da sua nação. Então ele faz a sua primeira queixa, e aí coloca tudo o que estava acontecendo, era a injustiça, era o injusto tendo prosperidade e o justo perdendo. Você já viu isso acontecer no Brasil? Todos os dias, não é? E a gente vem com aquela pergunta: será que um dia isso vai acabar? A resposta, irmãos, é categoricamente não. Quando é que isso vai acabar? Quando Jesus voltar e estabelecer o reino que ele nos prometeu. Ele está existente na terra, e se você tem participado da Escola Bíblica Sabática, nós estamos estudando o Sermão do Monte, e no dia de ontem eu falei sobre buscar o reino em primeiro lugar, quando Jesus ensina isso. Então, mas dentro do contexto à nossa volta, o pecado vai destruir as pessoas e nós vamos nos queixar. Algum problema? Como eu falei, nenhum problema. Corrupção sempre existiu. Vale ressaltar aqui que Abacuque ele foi contemporâneo de Jeremias. Jeremias foi um que sofreu 40 anos de ministério. Teve uma hora que Jeremias, eu estou lendo o livro de Jeremias, ele pede para morrer, ele amaldiçoa o dia que ele nasceu, porque era só problema à sua volta.
Abacuque também foi contemporâneo de Daniel, grande profeta de Deus, uma das grandes referências que nós temos, e o próprio Ezequiel, um profeta de escritos poderosos, difíceis muitas vezes de interpretação e forte na sua palavra diante de um povo de dura serviço. Aí, irmãos, Deus responde. Você pode se queixar e Deus responde. Ele responde dizendo o seguinte: olha, é verdade, as nações estão aí e eu vou usar a Babilônia como ferramenta de disciplina para Judá. A tribo de Judá, melhor dizendo. E nós lemos a narrativa aí de vários adjetivos de qualidades terríveis, né? Os cavalos, o exército, os soldados, o poder que o Império Babilônico tinha. E ele vai dizer no final do capítulo 1 que o quê? Que a sua força era o seu Deus. Não tinha para ninguém. Eles eram um povo que era potência. Deus então diz para Abacuque que vai usar ele para então julgar, castigar e punir Judá pela sua desobediência. Ele se queixou, Deus respondeu para ele. Eu e você precisamos orar ao Senhor, questionar ao Senhor e entender as respostas de Deus que não são boas. Então preste atenção. Primeira queixa, corrupção de Judá, que Deus deveria disciplinar. Deus responde: vou disciplinar e vou trazer um povo ímpio para dar uma apertada em vocês, para vocês aprenderem o que significa santidade e me servir. Meus irmãos, agora vamos ler a segunda queixa e a segunda resposta de Deus, que pega parte do capítulo 1 e parte do capítulo 2. Vamos fazer a leitura? Preste bem atenção no que vamos ler agora, ok? Senhor, Tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, Tu não morrerás. Senhor, Tu designaste esta nação para lhe executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, por que tolera os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos com anzóis, apanha-os em sua rede e nela os arrasta. Então alegra-se e exulta. E por essa razão ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso em sua honra. Pois, graças à sua rede, vive em grande conforto e desfruta iguarias. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor responde pela segunda vez: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fé. De fato, a riqueza é ilusória e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz, apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Todos esses povos um dia rirão dele, com canções de zombaria, e dirão:
Ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Até quando isto continuará assim? Não se levantarão de repente os seus credores? Não se despertarão os que o fazem tremer? Agora você se tornará vítima deles, porque você saqueou muitas nações, todos os povos que restaram o saquearão. Pois você derrubou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. Ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida. Pois as pedras clamarão da parede e as vigas responderão do madeiramento contra você. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e estabelece com crime. Acaso não vem o Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para desfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão? Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com seu furor, até que ele fique bêbado, para lhe contemplar a nudez. Beba bastante vergonha em vez de glória. Sim, beba você também e exponha-se. A taça da mão direita do Senhor é dada a você. Muita vergonha cobrirá a sua glória. A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará, e você ficará apavorado com a matança que você fez de animais, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. De que vale uma imagem feita por um escultor, ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz à madeira, desperte, ou à pedra sem vida, acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. O Senhor, porém, está em seu santo templo, diante dele fique em silêncio toda a terra. Amém. Viram, meus irmãos? Mais uma queixa e outra resposta. Qual era a queixa então agora de Abacuque? Abacuque começa então a exaltar a santidade de Deus, quem ele era, mas perguntou, mas por que você vai usar o ímpio para menosprezar ou oprimir o justo? É interessante que Abacuque falava da injustiça e da corrupção que existia no meio do povo de Judá. Quando Deus mostrou quem era a Babilônia, ele viu que a coisa não era tão ruim assim, digamos, no meio do seu povo, diante do currículo que a Babilônia tinha. Então ele vai elencar aqui várias coisas ou vários atributos de Deus no decorrer da revelação do Senhor. Na tentativa de dizer assim, tu és santo, o Senhor é eterno, o Senhor fez todas as coisas, como pode, o Senhor permitir que a corrupção maior venha sobre nós? Então essa foi a queixa. Muitas vezes eu e você também fazemos. E aí nós percebemos que existem muitas coisas à nossa volta que são piores do que algumas outras que estão dentro. E nós achamos que Deus está distraído. Nós achamos que Deus, de repente, nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, que não tem nada a ver com a corrupção no sentido da injustiça e do pecado aqui, mas tem a ver com o pecado original, tem a ver com a corrupção do mundo, tem a ver com vários fatores que estão à nossa volta. E nessa pandemia, nós estamos vendo pessoas se aproveitando através de fake news, pessoas roubando medicamentos, pessoas
falsificando outras coisas, fraudes e mais fraudes nas licitações para comprar equipamentos e insumos para suprir os hospitais. E essa pandemia continua revelando a corrupção que a gente tem no nosso país. Uma pena por isso. Mas Deus tem guardado para todas as pessoas o resultado de suas histórias. Todos nós vamos prestar contas ao Senhor da nossa vida. E eu e você precisamos tomar cuidado ou cuidar da nossa própria vida e aprender com aquilo que está acontecendo em nossa volta para que tudo fique mais fácil. Deus então responde, e a resposta do Senhor, ele vai mostrar que está observando todas essas coisas. Ele vai dizer que o ímpio, o injusto, ele é envaidecido, ele aposta suas fichas no seu poder, no dinheiro de uma série de coisas, mas no famoso versículo ali, quando diz assim, mas o justo viverá pela fé. Amém, queridos? Eu e você, justificados pela cruz, podemos viver pela fé todos os dias. É nesse texto que nós temos a narrativa de Paulo, também lá em Romanos, no capítulo 1, ele tira aqui de Abacuque que o justo viverá pela fé. Martinho Lutero lá na frente, não é isso? No século XVI, ele vai fazer essa leitura e vai entender como ele era aprisionado a uma religiosidade. E aí, irmãos, nessa resposta de Deus, Deus fala sobre 5 ais. O primeiro ai era a riqueza desonesta. Naquele tempo existia, hoje também. São os sonegadores de impostos, são aqueles que exploram os funcionários, os mais pobres. Riquezas e mais riquezas, que às vezes é uma construção de tanta desgraça. O segundo ai era do lucro injusto, né? A balança desonesta, a pessoa que frauda o leite colocando água. Quantas vezes nós vemos aí os postos de gasolina que misturam substâncias ao combustível? Eu mesmo já tomei prejuízo por isso. Quantas pessoas que botam um excesso de lucro em cima das coisas. Enfim, o terceiro ai é a prosperidade com sangue. Nossa, o nosso país é marcado por essas coisas. Brigas políticas, brigas entre famílias. Temos aí acompanhado na cidade, nossa cidade, não é isso? É a milícia, são os traficantes, guerra com policiais, e vai morrendo gente, sangue e mais sangue. Pessoas que prosperam em cima de jogos ilícitos, pessoas que prosperam em cima das drogas, pessoas que prosperam em cima de assassinatos, de execução de pessoas. Mas Deus está de olho neles. O quarto ai envolve as bebedeiras, as bebedices, os vícios, quando ele diz assim, ai daquele que pega a bebida forte para enganar a pessoa. Envolve tantas coisas que estão à nossa volta, as drogas, tudo que destrói e é usado como ferramenta de manipulação demoníaca e diabólica. E por último, Deus vai falar, ai dos idólatras. Ai daqueles que dizem para a pedra, levanta, né? Que diz para o ídolo, faça alguma coisa. Isso aí nós encontramos Isaías falando sobre isso, nós encontramos os Salmos falando sobre isso, nós encontramos o apóstolo Paulo em Romanos falando sobre isso, e toda a Bíblia fala sobre isso, porque só existe um Deus, o Deus Supremo, Criador de todas as coisas, que tem um controle absoluto sobre isso. E nesse capítulo 2, nós encontramos Deus falando tudo de uma forma maravilhosa. E o texto diz assim, o Senhor, porém, no final do capítulo 2, o Senhor, porém, está no seu santo templo, diante dele fica em silêncio toda a terra. Eu e você, diante das nossas lutas, quando nós não entendemos as coisas e questionamos o Senhor, precisamos nos silenciar e ouvirmos verdadeiramente a voz do Senhor. A terra, o planeta e o universo, ele foi feito por Deus e tem um controle absoluto sobre isso. Eu e você, neste culto, somos convidados pelo Senhor, através da boca do
do profeta Abacuque a nos curvarmos e obedecermos e servirmos ao Senhor. Bem, meus irmãos, agora nós vamos para a oração de Abacuque. Vamos para o último capítulo e a oração maravilhosa que ele faz, e evidenciando tudo aquilo que Deus era, o que Deus é, e aquele final extraordinário que todos nós quase que sabemos de cor, e encontramos tantos louvores que falam desse tema. Vamos fazer essa leitura agora desta oração, e mais uma vez eu peço a você que preste atenção, porque a palavra do Senhor nunca volta vazia, e ela mesma vai sendo aplicada em nossa vida, em nossa alma, à proporção que nós a lemos ou alguém lê para nós. Ok? Vamos ler? Depois das queixas de Abacuque e das respostas do Senhor, vem a oração do profeta. Capítulo 3, de 1 a 19, diz assim a palavra do Senhor: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Aviva de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, o Santo veio do Monte Parã. Sua glória cobriu os céus e seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam seus passos. Ele parou e a terra tremeu, olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas antiquíssimas se desfizeram. Os caminhos dele são eternos. Vi a aflição das tendas de Cuxã, tremiam as cortinas das tendas de Midian. Era com os rios que estavas irado, Senhor? Era contra os riachos o teu furor? Foi contra o mar que a tua fúria transbordou, quando cavalgastes com os teus cavalos e com teus carros vitoriosos? Preparaste o teu arco, pediste muitas flechas. Fendeste a terra com rios. Os montes te viram e se contorceram. Torrentes de água desceram com violência. O abismo estrondou, erguendo as suas ondas. O sol e a lua pararam em suas moradas diante do reflexo de tuas flechas voadoras, diante do lampejo de tua lança reluzente. Com ira andastes a passos largos por toda a terra, e com indignação pisoteaste as nações. Saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido, esmagaste o líder da nação ímpia, tu o desnudaste da cabeça aos pés. Com as suas próprias flechas, lhes atravessaste a cabeça, quando os seus guerreiros saíram como um furacão para nos espalhar com maldoso prazer, como se estivessem prestes a devorar o necessitado em seu esconderijo. Pisaste o mar com teus cavalos, agitando as grandes águas. Ouvi isso, e o meu íntimo estremeceu. Meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que oração belíssima. Encontramos uma progressão desde o primeiro capítulo,
até o 3º. Lembrando, irmãos, que isso tem um tempo, a gente não sabe quanto tempo durou isso. A gente muitas vezes faz a leitura da narrativa e acha que tudo aconteceu assim, num abrir e piscar de olhos, fechar de olhos, ou num piscar de olhos. Teve um tempo em que o profeta foi dialogando com o Senhor. Deus então tinha mandado que ele escrevesse essa visão, né? Que mostrasse para as pessoas que viriam depois, e ele escreveu a visão, e nós temos essa herança, nós temos esse legado de fé e esse legado das Escrituras, para que eu e você tenhamos condições de seguir firmes nesse propósito. E nessa oração, ele vai reconhecer que o povo precisava de disciplina. Ele falava da injustiça e da corrupção do povo. Deus então vai disciplinar através de um povo mais ímpio. Ele vai se queixar nisso, mas ele percebe que as coisas são muito mais profundas. Tem coisas em nossa volta que às vezes nós não entendemos, mas dependendo da nossa capacidade de buscarmos o discernimento de Deus, a gente pode em alguns momentos aprender um pouco mais, ou em alguns momentos desaprendermos ou esquecermos alguma coisa. A gente aprende com Abacuque em seu livro sobre lembrança que traz esperança. No dia de hoje, lembre daquilo que Deus já fez na sua história, para que a sua esperança seja renovada e nós consigamos seguir em frente. Não é isso? Então, nesta oração de Abacuque, a famosa expressão, dependendo da versão, é aviva a tua obra. Será que nós vamos começar ou já estamos vivendo um avivamento? Será que essa pandemia está sendo uma forma, uma ferramenta de Deus para gerar reflexão maior no meio do povo? Não sei. Sempre digo que avivamento é dar vida àquilo que já tinha vida. Então, a Igreja de Cristo, no decorrer da sua história de 2000 anos, ela vai vivendo os seus ciclos. Ela nunca deixa de ser igreja, ela nunca deixa de servir, fazer a vontade do Senhor, mas tem momentos que a gente interpreta que Deus potencializa, através do seu Santo Espírito, um novo mover no meio dos seus eleitos. Será que a pandemia vai fazer isso? Nós não sabemos. Muitas vezes, algumas tribulações e dificuldades que alguns inimigos nos trazem podem gerar avivamento em nossas vidas, e isso é importante. Nesse capítulo 3 aqui, que nós lemos, nós vamos ver que ele vai tecer vários elogios ao Senhor daquilo que ele já fez, daquilo que ele já realizou, e a gente vai encontrar aqui, ele vai falar sobre céu, sobre terra, sobre sol, sobre raios, sobre as pragas, doenças, montes, colinas, rios, lua. Ele vai de uma forma poética entretecer toda a criação de Deus e exaltar quem era Deus. Que bom! Eu e você também precisamos olhar isso. Aí, quando vai chegando lá no versículo 17, não é isso? Quando ele vai perceber que independente, né, de não haver fruto, ele vai citar 3 árvores. Qual árvore que ele vai citar? A figueira, a videira e a oliveira. São as chamadas 3 árvores principais do povo de Israel, que envolvia a oliveira, trazia o azeite, trazia, né, o óleo para unção, a videira trazia o vinho, a alegria, e a figueira trazia o figo, que era uma fruta muito boa e ela era terapêutica também. Então, ele traz esses 3 símbolos de necessidades. Ele vai falar dos animais no curral, ele vai falar da lavoura, ele vai falar daquilo que eles precisavam para viver. Não está falando de coisas supérfluas, não está falando de um conforto, ele está falando de coisas básicas. E aí a famosa expressão, ainda, mesmo que nos falte. Talvez a pandemia vai tirar algo de você, talvez já tenha tirado, ou ainda vai tirar, nós não sabemos.
Mas independente do que ainda possa acontecer ou que tenha acontecido, ele vai dizer assim: eu me exultarei no Deus da minha salvação. Ele entendeu que a garantia que a gente tem, irmãos, é o Senhor. Nós não temos garantia nenhuma sobre o dia de amanhã. Nós não temos garantia nenhuma sobre a questão da pandemia. Quantas pessoas vão morrer ainda? Quantas serão infectadas? Quando a vacina vai voltar? Se nós retornaremos aos cultos, e daqui a pouquinho eu falo sobre isso, não sabemos. Mas o que nós sabemos? Que Deus sabe. Que Deus tem um controle sobre tudo isso. E aí, irmãos, nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos seguir firmes nesse propósito. Então, adore ao Senhor a cada dia, renove as suas forças diante de Deus e continue firme, porque o Senhor, o poderoso, é a minha força e Ele faz os meus pés como do servo ou do cervo, aquele animal que a gente vê nos programas lá na África. Ele dá cada salto enorme de 3, 4, 5 metros. Continue confiando no Senhor, continue crendo, continue caminhando, continue seguindo em frente. Como eu ensinei ontem na escola sabática, busque o reino de Deus em primeiro lugar. É um chamado de Jesus: buscai o reino em primeiro lugar. Eu e você temos que buscar, eu e você temos que confiar, eu e você temos que orar, eu e você temos que arregaçar as mangas, mesmo no contexto que a gente está vivendo hoje de isolamento e tantas limitações, mas nós podemos continuar avançando, fazendo a vontade do Senhor. Amém, meus irmãos? Que no dia de hoje você se sinta abraçado pelo profeta Abacuque, você se sinta abraçado pelo Senhor, você se sinta abraçado por mim, mesmo que virtualmente, seu pastor, que faz tempo que você não vê, que você não toca nele, que você não abraça ele, não conversa com ele, mas estamos em oração todos os dias, na certeza de que Deus tem um controle absoluto e de que Ele não está distraído e Ele está cuidando da gente. Amém? Nesse momento você vai ouvir Arautos do Rei cantando o louvor que falou ao meu coração essa semana, quando ele diz que ainda que eu demore, o mesmo que pareça, né, eu não me esqueci de ti. Amém? Louve ao Senhor e daqui a pouquinho eu volto para as orientações finais. Ok? Dessa vida destruírem tua fé e fizerem que duvides de que em breve voltarei. Volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Mais do que esta, tanto amei que a vida deu. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história desse mundo já meus pés empoeirei. De seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça,
ao final de mais um culto, na qual você teve a oportunidade, com liberdade que vem da cruz do Calvário, você teve a oportunidade da liberdade que você tem aí na sua casa ou onde você está, de se alegrar com as coisas de Deus. Louvou o Senhor, leu a palavra, matou a saudade de alguns, e agora no finalzinho, esse louvor maravilhoso cantado pelo Arautos do Rei, Eu Não Me Esqueci de Ti. Às vezes temos a sensação de que Jesus está demorando para voltar. Às vezes temos a sensação de que Deus esqueceu da gente em algum momento. Mas o profeta Abacuque nos fortaleceu no dia de hoje, nos ensinou algumas lições que eu e você já ouvimos em outros momentos, mas que é bom relembrarmos para que a nossa jornada seja mais tranquila nessa nova semana que começa. Como eu sempre peço, irmãos, estejam em oração. Ela não está presa, ela não está isolada, ela não está em quarentena, intercedendo uns pelos outros, pelos enfermos, pelos enlutados, pelos trabalhadores, pelas empresas, pelas lideranças políticas, os governantes, não somente do Brasil, mas do mundo todo. Estamos todos caminhando com fé. Esse movimento da descoberta da vacina, já tem 50 mil pessoas que estão fazendo parte desse teste, dessas vacinas que estão sendo preparadas, e esperamos que até o final do ano já possamos ter em grande escala para imunizar a população do mundo todo, mas é um tempo que a gente tem que caminhar. Já caminhamos bastante nesse ano de 2020, então esteja em oração. Lembrando que o nosso irmão Adaías Miguel Ferreira, como eu falei no Notícias da PIB, ele está internado no Instituto do Coração de Laranjeiras para um procedimento cirúrgico em seu coração, mas está tudo transcorrendo bem. Então, irmãos, orando e protegendo uns aos outros. E o último assunto envolve aqui a retomada das atividades da igreja ou de cultos presenciais. Como eu falei para vocês, reuni o conselho e nós debatemos sobre o assunto. Concordamos, discordamos, ponderamos, conjecturamos e, por maioria, irmãos, nesse processo de liderar a igreja, eu louvo a Deus pelo conselho que a gente tem na igreja, que representa toda a igreja, me ajudam muito quando eu os consulto, quando eu estou junto com eles nesse colegiado. Então nós chegamos a uma data do dia 23 de agosto, que seria o 4º domingo desse mês. Temos a certeza se vamos retomar as atividades? Não, mas nós precisamos pelo menos, meus irmãos, estabelecermos uma meta. Ainda temos 3 semanas pela frente, estamos acompanhando tudo, mas nós precisamos seguir em frente. Já aprendemos a conviver com a pandemia, já não saímos mais sem máscara, sem álcool gel, a gente está sempre mantendo um distanciamento das pessoas, a gente só sai de casa realmente quando precisa. Então, na nossa igreja, no culto, nós vamos ter todo esse protocolo sanitário, todo esse cuidado, e não teremos nenhuma dificuldade. Nosso auditório é bem grande, ele é arejado, nós já temos o tapete higiênico, já compramos o termômetro para medir a temperatura das pessoas, o álcool gel já está lá, enfim, estaremos preparados para estarmos lá. E você só estará lá se você quiser, perfeito? E nós daremos orientações no decorrer dos dias, nós vamos fazer banners com arte, vamos fazer pequenos vídeos com as orientações, e queria que você criasse essa expectativa no seu coração, você se alegrasse, porque todos nós queremos voltar, mesmo com a pandemia ainda, correto? Vamos juntos, pela fé, com coragem, com esperança, e buscando o renovo do Senhor todos os dias, ok, queridos? Não esqueça que se você precisar de alguma coisa, a Catiene, o Marcos Vinícius estão na nossa igreja às terças, quintas e sábados. Entre em contato com o irmão Oséias, com um dos nossos diáconos, estamos suprindo todas as necessidades. Terminamos mais um mês pela fé e mais um milagre no nosso orçamento e honramos todos os nossos compromissos, porque a igreja de Jesus
e você tem se mantido fiel nos dízimos e nas ofertas. Que a bênção do Senhor esteja com você. A gente vai se falando durante a semana, permitindo Deus, a gente caminha, ok? Um grande abraço, fique na paz e até lá! Encontro calma na oração. céu, amor.